Olá, meu nome é Alana e o trabalho intitulado Oxidação de álcoois terpênicos catalisada por sais fosfomolibidatos de Kegg foi realizado por mim sob orientação do professor Márcio José da Silva, e nós somos da Universidade Federal de Viçosa. Essa apresentação está organizada com uma breve introdução sobre o ânion de Kegg, como foi a síntese dos nossos catalisadores, o nerol, que é a nossa molécula modelo, a caracterização dos catalisadores, os testes catalíticos que foram realizados e os efeitos de reação que foram avaliados, as referências bibliográficas e os nossos agradecimentos. Os catalisadores utilizados neste trabalho foram baseados no ânion de Kegg, cuja estrutura pode ser entendida como um tetraedro central, no qual nós temos oxigênios ligados nos vértices e um metal no centro, e em torno desse tetraedro nós temos 12 octaedros. Esse ânion que a gente está vendo, a gente chama de estrutura primária do ânion de Kegg. Essa estrutura ela vai se organizar em estrutura secundária e terciária também. Na estrutura secundária, nós temos o ânion de Kegg interagindo com os contracátions, que podem ser cátions metálicos ou o íon H+, além de interagir também com as moléculas de água de hidratação. A propagação dessa estrutura em 3 dimensões dá origem à estrutura terciária. Os catalisadores foram sintetizados a partir de uma metodologia que consiste em dissolver uma dada quantidade de ácido fosfomolíbdico em 10 ml de água e também preparar uma solução aquosa do cloreto de cada um dos metais, e em seguida a gente vai gotejar essa solução do cloreto metálico sob a solução do ácido, mantendo a agitação constante. Após essa adição, a gente eleva a temperatura do sistema até 70 graus, mantém esse sistema fechado, sob agitação por 3 horas. Após esse tempo, a gente abre o sistema e eleva a temperatura e permite a evaporação da água. O sal formado foi seco em mufla a 110 graus Celsius durante 3 horas. Após a síntese do material, é preciso caracterizá-lo para conhecer as propriedades e verificar quais alterações surgiram nesses sais. Nós não vamos tratar todas as caracterizações aqui, escolhemos apenas algumas para discussão. A literatura relata que a região compreendida entre 1050 centímetros a -1 até 750 centímetros a -1 apresenta as 4 principais bandas características do ânion de Kegg. Essas bandas elas são geradas devido à diferença de conectividade e de simetria dos oxigênios que estão presentes na estrutura. No nosso espectro, a gente tem essa banda na região de 1055 centímetros a -1, que corresponde ao modo de vibração da ligação entre o fósforo e o oxigênio. Por volta de 953 centímetros a -1, nós temos a banda que corresponde à vibração da ligação entre o molibdênio e um oxigênio terminal. Essa banda em 873 centímetros a -1 é referente à vibração das ligações entre molibdênio e oxigênio, e nesse caso são os oxigênios que formam as pontes entre os octaedros que estão ligados pelos vértices. Em 776 centímetros a -1, nós temos as vibrações correspondentes às pontes entre octaedros ligados pelas arestas. A gente pode observar que as 4 bandas características estão presentes tanto no espectro do ácido, quanto também no espectro dos sais que foram sintetizados. Isso indica para a gente que a estrutura primária do ânion de Kegg foi mantida durante o processo de síntese. A acidez é uma propriedade muito importante dos heteropoliácidos e também dos seus sais. Essa propriedade ela pode ser mensurada através de uma titulação potenciométrica. Nós escolhemos uma técnica em que se utilizou a N-butilamina como titulante. Na técnica que nós utilizamos, é considerado que a força ácida máxima da superfície dos catalisadores é dada pelo valor inicial do potencial do eletrodo. E nessa técnica a gente considera que quando o potencial inicial do eletrodo é maior do que 100 milivolts, a gente fala que esse sólido ele tem uma força ácida muito forte, o que foi observado para todos os sais sintetizados e também para o heteropoliácido precursor dos nossos materiais. Conhecendo as propriedades e a caracterização dos nossos catalisadores, nós partimos então para avaliar as propriedades catalíticas desses materiais. Nós decidimos realizar a oxidação de álcoois terpênicos e o nosso substrato modelo foi o nerol. Essa é a fórmula estrutural do nerol. A oxidação de álcoois terpênicos já tem sido relatada na literatura com o uso de diferentes catalisadores, com uma grande variedade de condições, e nós decidimos tentar condições brandas e o uso do peróxido de hidrogênio
como o agente oxidante. Os testes catalíticos foram realizados em um reator tritubulado com capacidade de 25 ml. Esse reator foi mantido em banho de glicerina termostatizado com agitação magnética e acoplado a ele foi utilizado um condensador de refluxo e esse sistema foi mantido em uma capela de exaustão. Foram avaliados diferentes efeitos de reação. Nós não vamos tratar aqui nessa apresentação todos os efeitos estudados, nós selecionamos alguns para discussão. Inicialmente, as reações foram conduzidas em condições já descritas na literatura e o primeiro passo foi determinar qual seria o catalisador mais adequado para realizar nossas reações. Nós testamos todos os sais que foram sintetizados e também os precursores dos sais. O que a gente pode observar no nosso gráfico é que, com exceção do catalisador de manganês, as reações atingiram conversões altas, acima de 45% para todos os catalisadores avaliados. Mas três catalisadores específicos, o catalisador de alumínio, o de níquel e o de zinco, atingiram conversões altas, tendendo a 100% de conversão do nerol. Mas o que acontece é que a conversão do nerol não implica necessariamente no surgimento de produtos interessantes nessa reação. Isso porque, como a gente está trabalhando com o peróxido de hidrogênio, é comum que ocorra a formação de alquilperóxidos, que não são detectados na técnica de cromatografia que foi utilizada. Além disso, a formação de produtos variados, mas sem seletividade suficiente para algum deles, não é interessante do ponto de vista industrial. Por isso, é importante avaliar também a seletividade da reação. Após a realização dos primeiros testes, nós utilizamos o cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de massas para verificar quais eram os produtos principais da nossa reação. Aqui nós temos um cromatograma típico para uma alíquota coletada da nossa reação e nós percebemos a presença do nosso substrato, que é o nerol. Também foi formado o geraniol, que é um isômero do nerol. Além disso, nós tivemos a formação dos aldeídos, tanto do nerol quanto do geraniol. Houve a formação dos produtos de epoxidação do nerol e do geraniol também, e também a formação do nerol de epóxido. Conhecendo então os produtos, nós podemos verificar a seletividade dessa reação. O que nós percebemos é que, apesar de termos três catalisadores que converteram o nerol em grande quantidade, apenas o catalisador de alumínio apresentou boa seletividade para o epóxinerol, que é um produto de interesse para essa reação. Então, ficou estabelecido que o catalisador de alumínio é o mais ativo e o mais seletivo para essa reação, e ele foi selecionado para dar continuidade nos estudos dos próximos efeitos. Nós também avaliamos o efeito da temperatura nessa reação, e para isso nós iniciamos os testes com 25 graus Celsius e seguimos até 65 graus. E a gente pode observar pelo nosso gráfico que o aumento da temperatura leva também a uma melhoria na conversão. O aumento da temperatura promove o aumento da energia cinética das moléculas e, como consequência, também aumenta o número de colisões e a probabilidade de colisões efetivas acontecerem. A seletividade final também foi afetada pela temperatura e a gente percebe que as temperaturas mais altas levaram a uma diminuição na formação dos alquilperóxidos e maior formação do epóxinerol. O aumento da conversão, seguindo o aumento da temperatura, sugere para a gente que essa reação tem um caráter endotérmico. Então, como conclusão desse trabalho, nós percebemos que a síntese dos catalisadores foi obtida com alto rendimento, a manutenção da estrutura do ânion de Kegel ocorreu e foi confirmada pelo infravermelho, pelo DRX. Os catalisadores eles apresentam alta acidez, o que foi comprovado pela titulação potenciométrica. No caso da reação de oxidação do nerol, nós percebemos que o fosfomolibdato de alumínio foi o mais eficiente para a conversão e também obteve a melhor seletividade para o 2,3-epoxinerol. As maiores quantidades de catalisador levaram a melhores conversões e também seletividade da reação. A proporção nerol-peróxido 1:2 foi a que apresentou os melhores resultados nesse estudo. O aumento da temperatura favoreceu a conversão e também a seletividade para o 2,3-epoxinerol. Os solventes testados também afetaram a conversão e a seletividade, e nós escolhemos a acetonitrila como o melhor solvente dentre os avaliados. Essas foram as referências bibliográficas que embasaram esse trabalho. Além disso, nós gostaríamos de agradecer à CAPES, ao UFV e ao Departamento de Química, à FAPEMIG, o CNPq e também a todos do Laboratório de Catálise. Deixamos também um agradecimento a todos que estiverem assistindo a essa apresentação.